propósito educativo e desafios cotidianos, flexibilidade e adaptação docente. Olá! Eu quero começar essa aula te sugerindo uma reflexão. Essa é fácil. Se você fosse convidado a escolher um animal para lhe representar, qual seria? Um cachorro pela lealdade ao dono, olha só que cachorrão que está aí na imagem, né? Um gatinho gentil, carinhoso, querido, um dinossauro poderoso, ou um pássaro, talvez uma borboleta que voe livre, ou talvez esse bichinho simpático aí que está na sua tela, uma barata. Sem dúvida, eu posso apostar que pouquíssimos de vocês escolheriam a última opção, a barata. Mas vamos refletir um pouquinho sobre isso? Atenção! Quando os dinossauros habitavam a Terra, você já sabe disso, eles eram os maiores predadores. Mas eles foram eliminados. E as baratinhas, esses seres bem menores, sobreviveram. Aliás, as baratas estavam no mundo antes mesmo dos dinossauros. E estão até hoje. Darwin explicou em sua teoria que a sobrevivência não era dos mais fortes, e sim dos mais aptos. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre flexibilidade, sobre adaptação no mundo. Vamos todo mundo brincar um pouquinho de ser um professor barata? Para sobrevivermos nesse mercado de trabalho, sendo professores com qualidade, com sucesso, é preciso que a gente seja um ser adaptável, seres adaptáveis, flexíveis, de modo que, mesmo com o passar do tempo, tenhamos sempre professores e gestores adaptados ao tempo em que vivem. Veja lá, não é fácil, né, ser professor. A gente está sempre na crista da onda, tendo que modernizar. E precisa ser assim para você que trabalha com criança. Se você já tem mais de 5 anos de docência, já precisa ser outra pessoa. Tem uma frase que diz assim, feliz de quem consegue perceber que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. Isso, para mim, assim, é uma coisa muito importante, porque para ser sempre uma professora respeitada pelos alunos, eu gosto de ser assim, esse é o perfil profissional que eu criei para mim, né? Para ser uma pessoa que está antenada com o tempo, puxa, eu sou professora há muitos anos. Então pensa quantos alunos eu já formei. Se eu ensinasse hoje aqui da forma como eu aprendi, ou das primeiras crenças educativas que eu tive, né, coisas que eu abandonei ao longo do caminho, que não me envergonho de ter acreditado naquele momento, era o que era possível na minha cabeça. Mas e a sua história? Você precisa construir a sua história assim como eu construí a minha. Por isso a gente precisa ser flexível e não rígido. Não, comigo é assim, eu só faço desse jeito. Esse professor não tem mais lugar na educação. Esta pessoa sofre porque não consegue adaptar-se nos lugares. Mas se eu estou o tempo inteiro mudando, eu estou em conflito constante. Sim, eu não estou dizendo que você precisa mudar o tempo inteiro. Eu estou dizendo que de tempos em tempos você precisa mudar. Perceba? E não use como desculpa. Num sentido figurado, a palavra flexibilidade está aqui sendo compreendida como uma capacidade das pessoas em compreender opiniões diversas, aceitar pontos de vistas diferentes, compreender opiniões diversas, aceitar pontos de vistas diferentes, buscar novas opções em suas ações pedagógicas. O que você ainda não fez? Eu tenho medo de fazer tal coisa, eu não fiz isso. Arrisque. Tenta. Pode dar certo? Pode não dar? Pode. Mas você tentou, fez. É um tremendo desafio para um professor dar uma aula à distância em que não tem nenhum aluno na sala.
Nesse momento aqui não tem ninguém na sala, só eu e a câmera. E eu estou aqui, não estou falando para um monte de gente. Então esse é o meu desafio, qual é o seu? Então esta flexibilidade o professor precisa ter. Então, você que vai trabalhar com crianças, você que vai trabalhar com ensino médio, precisa conhecer os seus alunos, gostar das coisas que eles gostam e não só criticar. Senão você não é parte do time. E em quem não é parte do time, a gente não confia. A flexibilidade é uma das competências necessárias para o professor na contemporaneidade. Olha só, uma competência. Uma vez que há um novo cotidiano sendo construído nas escolas, porque a sociedade está mudando muito. Como os alunos têm cada vez mais acesso a informações, cada vez mais acesso à tecnologia, o professor que não for flexível neste uso, não estou dizendo, tem que aceitar tudo. Não, não é isso que eu estou falando. Não, não tem. Muitas vezes a gente vai ser o carrasco que vai dizer, não, hoje não, linha dura. Ok. Mas é sempre assim que você quer ser? Como é que você quer ser lembrado pelos seus alunos? Então, ser professor hoje é abrir a cabeça. Não tem mais lugar na educação, não deve ter mais lugar na educação para gente rígida, inflexível. Eu sou assim e pronto. Então, dá licença. Tem um monte de gente legal, bacana, querendo educar as nossas crianças, os nossos jovens. Vamos falar sobre flexibilidade. Qual foi a maior flexibilidade de todos os tempos na educação até hoje? Aqui, na educação brasileira. Vamos pensar. Vamos pensar assim, eu não sei se foi a maior de todos os tempos, mas da modernidade eu tenho certeza que foram as aulas híbridas na pandemia, né? Porque as escolas tiveram que flexibilizar suas práticas, flexibilizar as suas exigências, até que elas pudessem reestruturar o trabalho pedagógico. Então aquela história assim, se não entregar o trabalho hoje, eu dou nota 0. Você conhece o professor assim, né? Aí naquele dia não tinha luz, ou naquele dia o site caiu, o servidor deu por perdido. E daí? Aí o aluno faz uma reclamação, o pai foi o WhatsApp da escola, você pensa, meu Deus do céu. Daí o coordenador falou, pelo amor de Deus, não seja tão radical, porque nós não vamos conseguir fazer dessa forma. Aproveita essa flexibilidade que foi imposta por uma situação tão grave, eu até peço licença para falar disso só pelo aspecto pedagógico, mas existe muita tristeza no aspecto da saúde, no aspecto social, certo? Mas aqui estou me prendendo ao aspecto pedagógico e ao que isso causou na ponderação da forma como os professores fazem as aulas. Então não se trata apenas da flexibilização das aulas, mas da metodologia, das ideias das pessoas, da possibilidade de pensar diferente. Sabe, aqueles professores que o aluno não entrou na aula online, eu fui na casa dele entregar, tantas histórias que a gente viu nas redes sociais. Veja, não é, então o professor que não foi não é bom. Não, não é isso. É só para você pegar uma ideia dessa e dizer, puxa vida, essa pessoa é movida por qual força? Então, pela força com que essa situação da pandemia ficou impressa no mundo inteiro, certamente nós teremos ao longo de muitos anos o que falar sobre isso. Por décadas essa situação não vai ser esquecida. Os alunos vão contar para os filhos deles, né? Eu fui aluno nessa temporada, né? Eu ia me formar e não me formei. Você vai contar, de repente, eu estava fazendo um curso e aconteceu isso. E esta situação vai ser pano de fundo para muitas reflexões na educação. Mas quem vivenciou isso tudo na prática docente precisou repensar e flexibilizar suas ações num período muito pequeno de tempo. Certo? E se a gente conseguiu fazer isso correndo, imagina pensando e estruturando direito quantas belezas a gente vai conseguir fazer. Professores precisam ser flexíveis e assim pensarem nos outros, não só nos projetos a serem desenvolvidos e na frustração quando não conseguem fazer os projetos, porque é frustrante, né?
Você está com uma ideia lá legal e de repente, não deu certo. Mas a gente precisa pensar nas pessoas envolvidas e no que essas pessoas precisam que seja feito para que a aprendizagem destas pessoas se efetive. Percebeu a mudança? Não adianta só ficar pensando que as aulas não deram certo. É preciso estudar e entender por que motivo as aulas não deram certo. E o que é preciso fazer para que elas sejam um sucesso da próxima vez. Fácil. Vejam só, um professor flexível levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Todas as escolhas dos professores terão seu custo e seu benefício. Cumpre olhar para essas escolhas com olhos e disposição flexível para ousar, para adaptar-se, para fazer uma revisão e uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Esse olhar docente é um olhar de aprendizagem, de dizer, puxa, eu aprendi com isso e de agora para frente eu vou mudar. O que você aprendeu na sua adversidade? O que te tornou mais flexível? Perceba que na aula de hoje nós estamos falando sobre flexibilização. Não a flexibilização do planejamento, não, a flexibilização das pessoas em aceitarem fazer diferente, em pensarem de forma diferenciada. O que a gente aprende falando sobre isso? O que a gente aprendeu nesta aula? Refletir sobre abrir o pensamento. A flexibilização docente é um ponto importante a se destacar para que o profissional pense de modo diferente e se permita testar novas possibilidades metodológicas e também conheça diferentes alternativas teóricas. Todo professor precisa adaptar-se às exigências de uma sociedade cada vez mais plural, não é? Mais diferente. Observe que é preciso, antes de tudo, considerar a necessidade dessa adaptação. Você percebe que é preciso considerar que ela precisa ser feita? Então, considere a necessidade dessa adaptação para a mudança que se deseja. Então, mãos à obra. Nem tudo está pronto e estabelecido. E nem tudo precisa ser sempre do mesmo jeito. Seja flexível e busque alternativas. Só não fale isso sem estudar muito bem o assunto, tá? Estudando as teorias fica muito mais fácil. Grandes descobertas e flexibilizações é o que eu desejo para vocês. Bom, agora você está pronto para ser um professor barata? Aquele que sobreviveu? Tô brincando. Brincadeiras à parte, pessoal. Bons estudos.